Os hábitos alimentares atuais, eles representam um fragmento muito pequeno da nossa história, muito pequeno, muito diminuto. E foi a partir daí que a gente teve uma cascata de problemas metabólicos. Por exemplo, a gente olha para um americano, não tem o símbolo melhor de gente obesa do que o americano hoje em dia. Você fala, pensa numa pessoa obesa, você pensa no americano, né? A medicina inteira segue isso. Como é que pode, né? O negócio é como se fosse assim, os prédios estão todos caindo na engenharia, a pessoa constrói um prédio, o prédio cai. Aí o outro constrói outro prédio cai. E a gente continua construindo o prédio, do mesmo jeito, caindo um prédio atrás do outro. É um estilo alimentar que funciona, ela tem um efeito terapêutico muito forte, comprovado, e a gente nem precisa de ensaios científicos muito fortes, que basta a gente aplicar, porque a gente está falando de comida, qualquer pessoa que tem problemas metabólicos aplica uma alimentação carnívora de maneira correta por um período, às vezes até um período curto, suponhamos um mês, e a pessoa não vai perder a vida um mês de carnívoro. Isso a gente já vê como mudanças gigantescas, né? Eu queria dar as boas-vindas aqui ao Guilherme Martins, que aceitou de última hora fazer essa live aqui com a gente, esse bate-papo, onde a gente vai falar não só de alimentação carnívora de maneira específica, como é comentado por aí, mas de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais humana, e eu acho que é perfeito trazer uma pessoa que realmente entende de alimentação carnívora, como o Guilherme Martins. A gente bateu um papo aqui antes, e eu fico muito feliz. Eu já vou deixar ele se apresentar, mas o Guilherme Martins, ele é graduando em nutrição, né, palestrante também, é um grande conhecedor dessa abordagem terapêutica chamada dieta carnívora. Guilherme, muito obrigado pela tua presença. Te passo a palavra. Eu que agradeço, John. Estava conversando com o John antes aqui, né? Eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, sou fã mesmo do trabalho, assisti praticamente tudo, Super Nutridos, aprendi demais, né, nessa jornada toda aí, e da galera também, que acaba que a gente vai criando amizade, Henrique Altran, Sara Galhardoni, todo mundo gosta muito do John, né? E eu tinha essa vontade de participar, de fazer alguma coisa, nunca fizemos nada juntos, né? E veio aparecendo para mim no YouTube, eu tô migrando um pouco mais para o YouTube agora, assistindo mais as coisas, e veio aparecendo um vídeo atrás do outro, achei muito legal. Alguns reacts que você fez, de vídeos bem polêmicos, né? Exatamente pessoas falando, argumentando contra a alimentação carnívora, e você fez esse react vou deixar registrado aqui, com uma diplomacia, uma sabedoria, uma inteligência emocional, assim, invejável, até mesmo porque eu estou invejando, porque eu estou nessa busca, né? Eu já fui mais acalorado, mais apaixonado também na defesa da alimentação carnívora, e hoje a gente vai amadurecendo e vai ficando um pouco mais comedido, né? E pontuando as coisas, como você muito bem diz, né? Tudo depende do contexto, depende da perspectiva. A pessoa, ela pode ter a escolha dela. E tá tudo bem. Mas argumentos científicos, debates, a gente pode fazer também sem problema nenhum. Essa coisa de que hoje, dessa dicotomia, né, John? E eu tô já completando esse ano 7 anos que eu sigo alimentação carnívora, venho estudando, assim, isso é uma coisa que eu faço apaixonado, eu estudo de forma apaixonada mesmo, eu sou daqueles que 1h da manhã, eu estou assistindo um podcast de alguém fora ou daqui, do John, né? E estou agora formalizando a minha formação em nutrição, né? Estou fazendo faculdade em nutrição. Luna! Mas, independente da faculdade, eu venho estudando há muito tempo, né? Há uns 3 anos, mais ou menos, eu criei uma comunidade, chama Tribo Carnívora, e lá é um lugar que a gente estuda. Semanalmente a gente tem aula, o Henrique Altran faz parte, então a gente está sempre estudando. Estamos estudando agora o livro do Paul Saladino, inclusive, que é um dos que escreveu um livro fantástico sobre alimentação carnívora, e depois mudou de ideia, e hoje leva uma vida animal-based, comendo frutas, né? E tá tudo bem. É um cara também muito estudioso, que tem argumentos válidos, tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião sobre a abordagem dele, e tá tudo certo. Eu acho que é por aí, né, que a gente pode conversar hoje sobre essa forma de defender a nossa visão, mas com respeito, com ética, com transparência, né? Jogando limpo, jogando sem
sem bater, sem xingar, sem ofender, sem olhar para a pessoa e sim para o argumento, né? Então, esses últimos vídeos eu aprendi muito com o John. Inclusive aquele que você fez como é que é o nome daquele médico? Eu acompanho ele pouco e eu confesso que é porque eu tenho preconceito. Aquele médico vegano lá, como é que é o nome dele? O Eduardo Coraça ou é o doutor Samuel Dalalache? Esse Samuel. O Eduardo Coraça é um outro, né? Que é um ícone, né? Come 3 quilos de fruta por dia e tal. O pessoal sempre manda vídeo dele para mim. E eu evito fazer esse tipo de coisa, por exemplo, de react, porque se eu for deixar o meu jeito, eu vou falar, eu vou esculhambar. Realmente foi uma coisa que me abriu os olhos para essa nova perspectiva, essa forma que eu acho que você está usando de bastante sabedoria, né, nessa sua abordagem. Realmente é um exemplo para mim, cara. Que bom. Eu fico feliz de contribuir também, né, nessa questão. É como a gente estava falando um pouquinho nos bastidores, né? Eu acho que a internet ela está muito inflamada. Eu acho que a guerra se tornou um novo normal. E eu acho que o diferencial é realmente tentar estabelecer a paz, ainda que hajam discordâncias, né? Se a gente olhar para outros lados da vida também, por exemplo, uma coisa que eu mencionei em um dos reacts que eu fiz do Dr. Samuel Dalalache, que inclusive ele me respondeu de forma também muito polida, muito educada, gostei muito, ele fez uma homenagem para mim, na verdade, que eu não esperava, né? Mas eu cheguei a comentar que, poxa, eu não concordo com tudo que a minha esposa diz, e às vezes a gente segue não concordando, e a gente dorme na mesma cama, a gente segue casado e feliz, né? Então, por que a gente não pode também expandir isso para outras coisas e sempre ter que ficar guerreando, né? Então, é uma questão também de filosofia, né? E que bom que, né, que você me procurou para poder falar desse assunto. Sabe por quê? Eu acompanho o teu trabalho, acompanho o teu Instagram, gostaria de acompanhar mais, né, o que os colegas estão propagando por aí, mas eu vejo também que, por exemplo, quem olha o teu Instagram, ele vai ver que você segue uma linha muito clara carnívora, você tem uma história, você tem conhecimento técnico, você ajuda outras pessoas, ou seja, você tem todo um aparato, um ecossistema em torno de uma alimentação carnívora, né, embasada por ciência, né, você fala disso com muita paixão porque você se envolve nisso, é o famoso skin in the game, né, e você se envolve nisso. E aí, de repente, né, eu estou supondo aqui, de repente, quem chega no teu Instagram e vê lá, ó, o Guilherme, cobra carnívoro, tem carnívoro no nome até, e tudo mais, é o cara, assim, super militante, super inflexível, fechado a qualquer outro tipo de ideia, é o cara que é carnívoro ou nada, né? E aí, Guilherme, eu já te passo a palavra, né, até que é a primeira vez que a gente está batendo um papo, assim, tão interessante. Você é esse cara totalmente fechado? Eu sei que não, tá? Já estou respondendo por ti, mas eu queria que você elaborasse um pouquinho mais, né, do teu ponto de vista com relação a todo o universo alimentar e essas coisas que a gente vê por aí, né? John, eu acho que essa visão e essa paixão seja exatamente porque de lá vem muita pedrada. Então acaba que a gente fica de guarda alta. Você está o tempo todo assim, né? Porque carne é inflamatório, carne causa câncer, né? Gordura entope as veias. E assim, se a gente for listar aqui, tem dezenas de acusações contra o alimento que acompanha a espécie humana desde praticamente sempre, né? O gênero Homo. E aí acaba que a gente acaba ficando na defensiva. Isso aí eu confesso, realmente. Mas eu não sou esse cara, de forma nenhuma, né? Hoje mesmo eu almocei, agora eu comi cenoura e pepino. Não acabei de comer. Então, eu defendo uma alimentação ancestral, eu defendo uma alimentação bioapropriada para o ser humano, mas eu acredito que a alimentação carnívora estrita seja a melhor. Essa é o que eu acredito. É a mais efetiva em vários aspectos de saúde para o ser humano. É o melhor alimento para o ser humano, é a carne. Essa é a minha visão. Mas a gente não precisa ser perfeito, né? A gente pode ser nota 8, nota 7. E por exemplo, o vídeo que eu acabei de assistir aqui, que eu já tinha começado a assistir, a respeito de fruta. Hoje, inclusive, até respondi uma caixinha de perguntas sobre fruta, né? Pô, fruta é uma delícia, né, cara? Fruta é um bombom da natureza, né? Fruta é uma coisa
tem um paladar extremamente adequado. A gente adora fruta naturalmente. Uma criança, você dá uma fruta para ela, ela vai querer comer a fruta. E talvez esse seja o problema da fruta, porque a gente quer mais do que a gente deveria, né? E eu vejo isso, que isso está muito ligado, toda a ciência que eu gosto de seguir, né? Porque eu sou engenheiro civil de formação, né? Então eu venho de uma formação técnica, e toda formação técnica ela é científica, né? Técnica científica. Eu, na engenharia, eu aprendi a lidar com a ciência de uma forma muito assim, e acabou, né? Exata, de forma exata, né? Por exemplo, os estudos científicos que a gente segue na engenharia são estudos científicos mesmo, de fato. Você foi lá, você rompeu um vergalhão e você falou, ó, esse vergalhão aqui, a resistência dele é tantos MPa. Puf, né? Aí, quando eu caí na ciência nutricional, que eu vi, assim, como é que é bizarro em algumas áreas a base científica nutricional, né? Estudos epidemiológicos que não provam nada e são usados como se provasse muitas vezes, né? E aí, quando você vai olhar, eu fiz aquele curso com o Zé Neto, o básico lá de ciência, saúde baseada em evidência, e assim, quando você olha para a matemática da coisa, e aí eu, como engenheiro, né, todo engenheiro é meio matemático, né, você vê um número, as proporções, as variações, e aí muitas vezes, por exemplo, as teorias de caloria, você vem e ela é entregue para a gente como se fosse precisa. Aí quando você vai olhar a coisa de perto, você fala, cara, não tem como ter precisão nesse nível aqui. Isso aqui tem uma variabilidade muito grande, né? São coisas naturais. E na engenharia civil, mais especificamente que a minha, a gente acaba lidando muito com a natureza também, né? Porque sempre você vai construir na natureza. Tem, às vezes, força de vento, força de água, a imprevisibilidade ali do solo ou do nível de água. Então, todas essas coisas a gente usa coeficientes para corrigir, para colocar como variável, usa coeficiente de segurança em função daquilo. Aí, quando eu parei e olhei com o olho mais clínico, assim, para a ciência nutricional, que hoje é a base, não tem nada disso, né, cara? É uma coisa assim, você fala assim, não, eu devo estar vendo errado. Não é possível, né? E Então, assim, tem muita coisa. Você vê, por exemplo, a ciência que combate a gordura, a ciência que combate a carne. Cara, são coisas, assim, que é de cair o queixo quando você para e olha de perto, porque não é possível. Você fala assim, o mundo inteiro segue isso, cara. Como é que pode o negócio? A medicina inteira segue isso. Como é que pode, né? O negócio é como se fosse assim, os prédios estão todos caindo na engenharia. A pessoa constrói um prédio, o prédio cai. Aí o outro constrói outro prédio cai. E a gente continua construindo o prédio. Do mesmo jeito, caindo um prédio atrás do outro. E sei lá, porque o fornecedor de cimento, o fornecedor de concreto, ele quer que continue construindo daquele jeito, porque para ele é vantagem. Então, isso é uma coisa que me assustou um pouco, né? E aí, acho que até me perdi aqui. Mas aí, quando as pessoas vêm com esse tipo de argumento, então a minha base é muito estatística e probabilidade com base na evolução. Então, quando a gente pega e olha com o tempo, né, a história evolutiva do ser humano, a lógica da evolução, né, que, por exemplo, se você olhar a lógica, você falou isso com muito de uma forma bem clara, combatendo, contextualizando o vídeo do Polesso, a gente não consegue, na natureza, obter energia suficiente para o nosso cérebro, que é o grande X da questão aí, de fruta. Só assim, não dá. É uma coisa lógica, não dá. Não, mas mas não tem como ser, não dava, né? Então a gente obtinha a gordura, a gente era caçador. Então, como que aí você pega a proporção, né?
por exemplo. Tipo assim, tem o Homo erectus, ou Homo habilis, acho que é Homo habilis. É mais ou menos, também não é certo, mas 2,5 milhões de anos, cara. Aí, às vezes, eu vejo que eu falo milhões e as pessoas... mas 2,5, né? Então, tipo assim, 2,5 é pouco. Não, milhões são 1000 vezes 1000. É uma coisa assim, você pega 2,5 milhões de anos numa história evolutiva de caçador, né? O maior caçador da Terra, para 12 mil de agricultura, eu vejo que às vezes as pessoas não têm essa noção dessa desproporção. Mas é 1000 vezes mais, é um negócio assim, é incomparável, não tem como comparar. E aí você fala, não, mas esses 2 milhões de anos aqui está errado, e o que está certo são esses 12 mil. Então, é essa indignação que às vezes eu dou uma resposta meio, né? A pessoa vem ali, você está fazendo um trabalho suado, aí vem um cara desse jeito que você criticou lá no vídeo esqueci o nome do médico, sou ruim de nome. Dr. Samuel. Dr. Samuel. A pessoa vem, pessoal, os carnívoros fizeram ao contrário, foram no vídeo dele e entraram de solo, o cara que estuda e tal. Acontece a mesma coisa com a gente, né? Você tá ali, e um cara fala, não, isso aí vai morrer. Você vai morrer se você fizer essa dieta. Eu falo, como assim, rapaz? Tá todo mundo se salvando. As pessoas estão prosperando na saúde de forma incrível e ela vai morrer. Como assim? Pois é, e eu vou te falar que às vezes eu fiz um outro, não era um react, mas eu fiz um vídeo onde eu comentei algo do tipo, a gente está apontando às vezes o canhão para o lugar errado, né? Porque quando a gente olha do aspecto, como você comentou, né? Você falou dos tempos antigos, né? Independentemente da pessoa acreditar de 2 milhões de anos, ou 6 mil anos, 12 mil anos, os hábitos alimentares atuais, eles representam um fragmento muito pequeno da nossa história, muito pequeno, muito diminuto. Né? E foi a partir daí que a gente teve uma cascata de problemas metabólicos, porque quando a gente olha para trás, por exemplo, a gente olha para um americano, não tem o símbolo melhor de gente obesa do que o americano hoje em dia. Você pensa numa pessoa obesa, você pensa no americano, né? E você olha para o americano de 1920, era uma pessoa magra, uma pessoa metabolicamente saudável, não tinha nada a ver, né? Basta buscar vídeos de Nova York, lá em 1920, 1930, e vai ver que a gente não tinha esses problemas de hoje em dia, né? E o interessante é que quando eu contextualizei essa questão, né, esse vídeo que eu fiz do Rodrigo Polesso, tanto com o Dr. Samuel e outros reacts também que eu fiz, né, era colocando as coisas no seu devido lugar. Hoje em dia, uma coisa que eu costumo falar sobre alimentação carnívora, estritamente carnívora, é que, primeiro, que ela é um estilo alimentar que funciona, ela tem um efeito terapêutico muito forte, comprovado, e a gente nem precisa de ensaios científicos muito fortes, que basta a gente aplicar, porque a gente está falando de comida, qualquer pessoa que tem problemas metabólicos aplica uma alimentação carnívora de maneira correta por um período, às vezes até um período curto, suponhamos um mês, e a pessoa não vai perder a vida um mês de carnívoro, isso a gente já vê como mudanças gigantescas, né? É diferente da gente falar assim, eu vou aplicar uma alimentação carnívora para uma pessoa na época de 1920, onde talvez a carnívora naquele contexto não era tão necessária, porque as pessoas não estavam tão expostas, a gente não tinha a metade da população doente, né? Então, as coisas são contextuais, e quando eu fiz esse vídeo do Rodrigo Polesso, onde ele defendeu de maneira muito veemente as frutas, até com algumas informações lá bastante, não vou dizer erradas, para não parecer que eu estou fazendo outro react aqui, mas questionáveis, né, como eu levantei lá, é que as coisas também devem ser colocadas no seu devido contexto. Por exemplo, suponhamos a fruta, né, que a gente pode até pegar um gancho para poder falar do Paul Saladino, que mudou a vertente dele. Eu cheguei a comentar nesse mesmo vídeo o seguinte: se as pessoas naquela época, lá atrás, suponhamos, antes de 1940, onde teve a explosão lá do cigarro e tudo, as pessoas comessem carne, vegetais e frutas in natura, as pessoas não teriam essa explosão de obesidade. Mas acontece que o problema não foi esse. E aí entrou um monte de industrializado, entrou óleo vegetal na conta, entrou um montão de porcariada. E aí, um dos fatores é a frutose, onde o Rodrigo Polesso, ele até comentou uma palestra do Rob Lustig, né, do Dr. Rob Lustig, onde ele comenta da frutose, que foi outra coisa fora de contexto também que eu tive que
mencionar. Não, a gente tem problema da frutose e tal, não sei o quê. E aí as pessoas já associam que a gente está atacando as frutas da maneira que a natureza entregou e o fato das pessoas estarem comendo frutas e o fato de pessoas saudáveis comerem frutas. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por exemplo, você acabou de dizer, você comeu pepino e cenoura. E o seu Instagram é cobra carnívoro. Ou seja, o que a gente pode entender disso daqui? O Guilherme, ele faz uma alimentação animal-based, ele é uma pessoa que tem a sua saúde plenamente restaurada, e pode reintroduzir vegetais a seu bel prazer de maneira estratégica e responsável, e está tudo bem, está tudo certo. Né? Não é uma questão de ataque, mas é de trazer os alimentos corretos no contexto correto, que eu acho que falta quando a gente vê até mesmo vídeos como do Rodrigo Polesso, quando a gente vê até mesmo algumas falas do Paul Saladino, que às vezes ele fala algumas coisas assim, com alguns cortes assim, que as pessoas podem ficar um pouco perdidas, né, quando mostra ele lá comendo mel, né, ele joga mel na garganta, assim, de manhã, e pode parecer uma coisa um pouco exagerada, tal. E até queria pegar um gancho nesse ponto, Guilherme, e saber a tua opinião, já que, né, você é uma referência na dieta carnívora hoje no Brasil, a gente pode falar isso muito facilmente, né, falou em dieta carnívora e falou o Guilherme, né, estão aí do mesmo contexto. E o Paul Saladino era uma grande referência, né? Tem sido, na verdade, eu imagino, né? Ainda dentro desse campo, mas ele mudou a sua vertente, por algumas razões que eu fui investigar e tal, mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião com relação aos argumentos, de repente, que você avaliou, que ele apresentou. O que você acha desse trânsito do Paul Saladino em sair de uma carnívora estrita e passar a incorporar frutas e mel na alimentação dele? O que você acha? Vou tentar fazer igual que eu estou aprendendo com você, né? Ser mais político, mais assim. O Paul Saladino é uma grande referência, continua sendo, né? É um cara muito inteligente, muito estudioso. Eu acredito que ele tenha feito uma boa escolha do ponto de vista dele, para ele, porque, como você falou, ninguém fica doente de comer fruta, né? E uma pessoa metabolicamente saudável, ela pode introduzir fruta na vida tranquilamente e ela vai ter benefícios e malefícios, na minha visão. E aí, né, nessa balança aí, que a gente vê o que é mais importante, se são os benefícios ou os malefícios. Mas uma coisa que eu sempre falo, assim, né, e o Paul Saladino se encaixa nisso. A pessoa, para comer fruta, ela tem que merecer. Não é? Qualquer um pode ir lá e comer fruta. Porque fruta é como se fosse assim, você chegou num nível que você pode se presentear com uma fruta, digamos assim. Aquele gostinho doce, uma energiazinha rápida que tem ali, né? Algumas vitaminas também, minerais que a gente absorve. Quando comparado com a carne, é muito pouco, na minha opinião, né? A carne é muito mais nutritivo do que vegetal. Mas o que acontece? Uma pessoa, eu, por exemplo, já tentei virar Paul Saladino, já tentei voltar com fruta. Só que eu ainda tenho, já melhorei bastante, mas eu ainda tenho uma certa compulsividade por açúcar. Porque é da nossa natureza ter, inclusive, compulsividade por açúcar. Porque, imagina, a gente na natureza, a gente encontrou uma fonte de energia rápida, num mundo de escassez, e num mundo onde essa energia era muito rara, muito difícil de ser encontrada. Então, toda vez que a gente encontrasse, a gente tinha que lutar por ela. Então, a gente vem com um mecanismo de fábrica que quando a gente encontra um sabor doce, a gente vai para cima de uma colmeia de abelha para tomar o mel da abelha, tomar um monte de picada de abelha e mesmo assim continuar. Né? Sair na porrada com um orangotango, com um tucano e um marimbondo para poder pegar a fruta, que metade vai estar podre lá no pé, né? Com os macacos, e é uma luta por aquele nutriente escasso, que só acontece no verão e na primavera, mais ou menos, né? É sazonal, e que precede um momento de escassez, né? Tem muita essa mensagem no doce. Quando a gente come o doce, a frutose, que é o que dá o sabor doce, é como se a gente ligasse um mecanismo de falar, ó, estamos no momento de abundância, que logo vem um momento de escassez. É aquela história do urso, que ele engorda, né? O urso come volumes enormes de fruta e mel para depois hibernar. A gente segue mais ou menos a mesma linha aí, né? Dessa sazonalidade.
Então, a gente tem já esse mecanismo, e depois que eu tomava, eu lembro minha mãe falando que eu gostava de tomar na mamadeira, mas eu gostava que ela fizesse um furo maior na mamadeira. Eu tomava Ah, mamadeira, né? Eu saí do peito da minha mãe e tomava uma mamadeira de Nescau, cara. Então, assim, eu devia ter 1 ano de idade, 2 anos, sei lá. Eu comecei a me viciar em açúcar com 2 anos de idade. E até os 42 anos de idade eu soquei açúcar. Isso, né? Eu fiz uma live com o Dr. Carnívoro, que é psiquiatra, e ele enquadrou o açúcar dentro dos critérios de vício. Pegou os critérios psiquiátricos de vício e pegou o açúcar. E o açúcar se enquadra num potencial, uma substância viciante. E quando a gente fica viciado em alguma coisa, você pode ver um viciado em tabagismo, um alcoólatra, um drogado, a pessoa passa a ter uma relação diferente com aquela substância. É uma relação de vício. E eu não tenho medo de falar que hoje a grande maioria da população mundial é viciada no efeito da glicose, do carboidrato, do açúcar, que vem muitas vezes representado com sabor doce. Então, uma pessoa que tem esse vício, não é que a fruta vai fazer mal, mas vai acontecer como acontece comigo. Eu começo a comer uma mexerica, não para. eu tenho que me controlar para não comer a próxima. Eu consigo fazer isso 1 vez, 2. Na 4ª vez, eu como o saco de mexerica inteiro. Na 5ª, na 10ª vez, eu já estou querendo comer chocolate, bolo, refrigerante. E se eu deixar, essa vai uma bola de neve, vai crescendo. Na hora que eu ver, eu estou doente de novo. Então, a maioria da população não é como o Paul Saladino, como o Polesso. A maioria da população é como eu sou. E como é viciado. Então, a fruta ela vai ser o gatilho para os outros doces. E aí, legal, a fruta é gostosa, mas o primeiro não, ele é muito mais fácil do que o segundo não. Então, você se abster de uma substância que você é viciado, né? E aí o primeiro passo é a gente admitir o vício, né? Que é difícil, a maioria não quer admitir que é viciado em nada, né? Então, depois que a gente admite que é viciado naquilo, que pode ter vários graus de vício, por exemplo, o meu grau de vício hoje, depois de 7 anos de carnívoro, vários jejuns, que é uma outra coisa que eu gosto muito também, é fazer jejum prolongado, né? Esse ano eu fiz 19 dias de jejum em março. Também ele dá essas dessensibilizadas, né? A gente vai dessensibilizando no vício, eu acredito, né? Tem gente que acredita que é o contrário, que aumenta, né? Quanto mais você fica longe, mais você fica com vontade. Eu acredito que a gente vai dessensibilizando. Então, existem níveis de vício. Não é que a pessoa é viciada, é aquela pessoa que, né, que vai trocar a mãe no supermercado para levar a mãe em doce. Tem gente que tem um vício mais leve, um vício mais pesado, mas a grande maioria tem descontrole quando se fala em um sabor doce. É uma tendência, né, da nossa sociedade. Então, se a gente está falando aqui para muita gente, a gente tem que generalizar para a maioria. Então, eu tenho que falar com a maioria. Então, eu acho que a linguagem para falar com a maioria hoje é que tem que ter cautela com fruta. E aí a pessoa tem que estar metabolicamente saudável, tem que nunca ter sido obeso, não pode ter compulsão com doce, tem que ter massa muscular e tem que usar a massa muscular. Senão esse açúcar vai ser tóxico, porque você não vai conseguir metabolizar ele e usar ele, né? Mas eu também acredito que mesmo para eles, para o Paul Saladino, para o Polesso, na minha opinião, eles não estão na versão ideal. Por quê? Porque a glicose ela tem um papel que também não é só bom no nosso corpo, né? Vai ter glicação, não é à toa que a gente tem aquele exame de hemoglobina glicada, né? Então, vai ter glicação, vai ter pico no sangue, né? na corrente sanguínea, que vai causar prejuízo ali aos vasos sanguíneos e tender para um problema vascular, uma trombose, um AVC, um acidente cardiovascular. Tender, não estou dizendo que a pessoa vai comer uma fruta, vai acontecer isso, mas ela está se expondo a isso, né? A gente vê muito isso em atleta. Hoje, a regra de atleta é se empanturrar de açúcar, né? De gelzinho de carboidrato.
E aí você pega um cara, às vezes, atleta de elite, o Henrique trouxe um caso outro dia, um cara campeão com resistência insulínica. Ou seja, beleza, ele está magro, ele está saudável, ele está performando, mas ele está deteriorando a saúde dele pelo excesso de açúcar. E eu acredito que a via, né, de respiração celular da gordura, eu acredito, até onde eu estudo, tá? É a minha visão. Ela é mais eficiente do que a do carboidrato. O problema, muitas vezes, é que a gente não dá chance, a gente não deu chance na nossa vida de se cetoadaptar, né, num nível mais profundo, isso demanda mais tempo. A gente vê aí o Alessandro Medeiros é um exemplo, ele já está há 3, 4 anos, ele já está cada vez melhorando mais a capacidade dele de funcionar no combustível gordura, porque são anos forçando do outro lado, né? Eu sinto isso muito também hoje. Hoje eu consigo ter vida plena. Ontem mesmo eu fiz capoeira. Capoeira é um esporte que a gente pode considerar HIIT, né? High Intensity Training. Apesar de não parecer, mas a gente entra na roda ali 20, 30, 40 segundos. Quando você sai, o coração está quase 200. É muito intenso. Então é uma coisa de explosão, é uma coisa rápida. Aí a pessoa fala, não, para eu fazer um esporte de explosão, de força, eu preciso do carboidrato. Ou, beleza, pode ser, ou estar cetoadaptado, né? Ou estar cetoadaptado. Eu vou só na gordura. Hoje eu praticamente não consumo carboidrato, né? Eu levo uma vida 99% carnívora e 1% vagabundo, que eu posso dizer que é cetocarnívora, né? Claro que não é vagabundo. Mas tem essa liberdade. Uma coisa que você falou, só para complementar, esse é um conceito que eu e o Henrique, né, viemos juntos trabalhando ele, é que um animal carnívoro, na biologia, e o Henrique tem essa formação, né, se ele consome 70% ou mais de alimentos de origem animal, ele é considerado carnívoro. Então, por isso a gente considera a alimentação carnívora, no termo brasileiro, como uma animal based. Então, uma cetocarnívora, eu chamo de carnívora. Uhum. Ela é cetocarnívora, mas ela tem que ter ali pelo menos 70%, 80% de alimentos de origem animal, e aí ela se diferencia de uma cetogênica, que às vezes você pode fazer uma cetogênica vegana, por exemplo, né? Uhum. A cetogênica, ela tá mais ligada à questão da cetose, mas a cetocarnívora, ela tem a base, ela é animal-based, ela é base carnívora, com alguns vegetais de baixo carboidrato. E aí a gente tem também a paleocarnívora, né, que a gente fala que seria uma versão do Paul Saladino, mas com menos fruta. Um pouquinho de fruta ali, se entrar em umas frutas um pouco mais doce, talvez um tubérculo, mas mantendo a base e os efeitos da carnívora. Dá para fazer? Claro que dá. De vez em quando você comer uma batatinha, você comer uma frutinha ali de sobremesa, um kiwi, um coco, né, um abacate, que são mais cetogênicos, ou até mesmo uma fruta doce, mas em pequena quantidade. Dá para levar também, mas como eu disse, tem que merecer. Uhum. Se entrar desavisado, é capaz de ir e descer ladeira abaixo. Exatamente. Você cobriu tantos pontos interessantes, né, que eu fico até difícil de escolher qual endereçar primeiro, que todos esses assuntos me fascinam, na verdade, mas eu vou começar por um, que é o mais básico de todos, né, e esse ponto é muito, muito importante, e eu endereço isso muito bem no meu e-book Dieta Carnívora Fácil, que é o seguinte, a própria definição de carnívoro é algo que gera disputas, né, então, assim, para aclarar isso, para aclarar, eu estou misturando as palavras, para clarear isso para a audiência, é interessante que ninguém é dono desta definição, tá? Cada autor aplica os seus próprios critérios para definir uma carnívora. Por isso que, por exemplo, no e-book eu também falo disso, onde eu digo, olha, o mais correto mesmo, se a gente quiser trazer todo mundo para o mesmo lugar, é animal-based, onde a fundação é de alimentação animal, onde a gente tem mais de 70%, acho que abaixo disso aí já não é animal-based, aí já passa a ser alguma outra abordagem, né? E existem muitas definições disso, por exemplo, existe a carnívora nose to tail, a carnívora Lion's Diet, que foi criada pela Mikhaila Peterson, e aí existem várias definições,
Então, todas as vezes que você escutar carnívora, é importante que você escute bastante bem o que a pessoa está se referindo como carnívora, que pode ser que não seja uma carnívora super estrita. Às vezes a pessoa não está falando de uma carnívora super estrita, está falando de uma cetocarnívora, está falando de algum outro tipo, e a pessoa está entendendo que é só carne e acabou, e às vezes não é assim, né? Você precisa contextualizar um pouco. E entrando nessa esteira, você falou uma coisa que eu acho genial, e quando eu percebi isso durante os meus estudos, as minhas investigações, é que quando a gente olha para a natureza mesmo, a gente tira o ser humano completamente do ambiente urbano, coloca ele num ambiente completamente selvagem. Se a gente olhar para a natureza, tudo que proporciona prazer é escasso. O prazer, ele é escasso. Ele precisa de muito trabalho, ele precisa de muita luta. O prazer pelo paladar, o prazer sexual também, tem que ir atrás das fêmeas, tem que brigar com outros machos e tudo mais, para poder ter isso. E quando a gente faz esse transporte para 2025, todos os prazeres estão disponíveis o tempo inteiro, e o nosso organismo ele não é programado para receber esses estímulos, seja pelo paladar, pelo toque, pelos estímulos visuais e tudo mais, o tempo inteiro, e aí a gente acaba ficando viciado nisso, né? Eu estou mencionando isso porque você comentou uma coisa genial, que é as frutas, né? A questão das frutas. Bom, o sabor doce na natureza, ele é muito buscado pelos seres humanos, sim. Sempre foi, mas é muito escasso. Você tem que brigar com outros bichos, você tem que selecionar frutas que, às vezes, apodreceram, que o vento levou, que o bicho levou, e você tem que subir lá, porque, às vezes, no pé baixinho não tem a fruta, você tem que subir, aí você tem risco de cair. É uma trabalheira danada para você poder ter aquela fruta ali que hoje em dia você vai no mercado, vai na quitanda e tem lá, você pode comprar toneladas e levar para tua casa se você quiser, né? E pegando uma esteira disso também, que eu achei genial também, você ter conectado esse ponto, que poxa, a gente está falando hoje de alimentação para uma população majoritariamente doente, quando a gente fala do ponto de vista metabólico. Então, uma mexerica, uma laranja, uma uva, quando dado para uma pessoa metabolicamente instável ou doente, o impacto é completamente diferente. Você pegar uma pessoa plenamente saudável, nunca foi obeso, nunca teve diabetes, nunca teve nada, e essa pessoa comer uma manga, comer uma banana, não tem problema. Ninguém vai dizer que essa pessoa está fazendo errado a alimentação dela. Mas essa não é a realidade, né? Então, isso foi até um dos vídeos que eu comentei, acho que foi do vídeo do Dr. Samuel, quando a gente fala assim, manga é saudável, a gente tem que perguntar para quem? Para quem e quando, né? Porque, sabe, de repente manga pode ser boa para você, mas não agora, você precisa se curar primeiro. De repente, daqui a um tempo, pode ser que seja saudável para você. Hoje pode não ser, então ela é boa para quem, né? A gente sempre tem que fazer essa pergunta. Só para finalizar esse raciocínio, eu fiz um outro vídeo, onde também comentando alguma coisa que o Dr. Samuel tinha falado também, mas não era react nem nada, era só aproveitando o gancho, que era o seguinte, lembrei, o Dr. Samuel tinha comentado assim, olha, John, me permita discordar de você também, porque eu acho que a alimentação mediterrânea, ela pode sim ser para, inclusive, pessoas extremamente inflamadas, e eu tinha dito que não. A minha abordagem é, se uma pessoa está extremamente inflamada, com o metabolismo dela muito destruído, eu acho que o mais correto, o mais provável é que a gente tire todos os carboidratos para poder reverter um problema chamado hiperinsulinemia, né, que é uma desgraceira que é responsável por várias coisas que a gente tem hoje em dia. E aí, isso tinha uma justificativa do porquê de eu ter defendido esse ponto. Por quê? Isso já foi revelado até em estudos onde a gente pega o mesmo alimento, né? Tipo uma fruta aqui, uma uva aqui, uma uva aqui. A gente dá para uma pessoa com resistência à insulina e a gente dá para uma pessoa saudável, o pico glicêmico, a persistência da glicemia e tudo isso, ou seja, o impacto metabólico nos dois grupos é completamente distinto. Então, a gente não tem que perguntar se a uva é saudável, a gente tem que perguntar se o paciente é saudável para receber aquela uva, entende? Então, fechando, você falou da laranja, da mexerica, eu acho. Uma vez eu fiz o teste, que eu também já fui obeso, tá? E eu comecei a estudar nutrição pelo motivo mais egoísta do mundo, que era ajudar a mim mesmo, né? Porque eu era super obeso e diabético, eu tive que reverter isso na marra. E hoje a gente está aqui falando disso, né?
E depois de muito tempo, acho que eram uns 6 meses sem saber o que era sabor doce na boca, eu fui, eu acho que agora eu não tô mais compulsivo, não. Eu era uma formiga, né? E eu sempre fui compulsivo e tal. E fui comer uma uva. Quando eu fui ver, eu tinha comido o saco inteiro de uva. Ou seja, aquilo ali já ainda me disparava o gatilho. A uva é terrível. Então, por isso que a gente tem que perguntar, né, Guilherme? Fruta é bom, mas para quem, né? Uma pessoa metabolicamente doente, não rola, certo? Exatamente. A fruta ainda tem um pior, né? Que ela tem aquele efeito mão-boca, né? Você vai aqui, ó, pá. Boa. Tudo que tem esse efeito de pipoca, a gente perde a mão de ficar ali comendo. Ainda mais se você for fazer outra coisa. Tá prestando atenção num filme, alguma coisa assim. Na hora que você vê, acabou a pipoca toda já, né? A gente tem esse efeito ainda. A uva ainda tem esse efeito. Sem contar, né, John, também, que existe fruta e fruta, né? Dificilmente, até na natureza de hoje, a gente já deve ter um pouco de contaminação, já deve ter um pouco mais de frutas mais doces. Mas se a gente for ver do ponto de vista evolutivo, a maioria das frutas, se você for na selva e comer, você morre na hora, envenenado, né? Um monte de frutinha lá da bruxa, né? Que você vai comer e vai morrer na hora. Então, ainda tinha esse detalhe. Você tem que acertar qual fruta que podia e qual que não podia, né? E as frutas hoje, elas são fruto de uma evolução artificial, né? De cruzamentos e até melhoramentos genéticos, muitas vezes. Que, por exemplo, uma fruta, qual que é a função da fruta? É germinar a semente. Uma fruta sem semente, igual que a gente tem um monte, o que é isso, né? Como diz a natureza, uma fruta sem semente. Tem um monte, limão sem semente. Eu lembro ainda, banana, na minha época, quando eu era menor, ela ainda tinha caroço. Era tipo um carocinho de kiwi, assim, não sei se você lembra. Lembro, umas gametinhas, né? Hoje você pega uma banana, ela não tem caroço nenhum, cara. Ela é uma placa de açúcar, assim, delicioso. Outro dia eu comi uma banana madura, que o cara colocou lá no material de construção, eu fui comprar um negócio, o cara devia ter fazenda, né? Botou um monte de banana madura, assim. Eu comi uma, na hora que eu vi, eu tinha comido umas 20 já. Porque o negócio estava igual um mel. Então, assim, aquilo ali, não é só a gente, né? É qualquer animal. Se botar açúcar para qualquer animal, ele vai ficar doido, vai querer comer cachorro, qualquer bicho, não dói com açúcar, porque açúcar é energia, né? Tem esse sinal. Na verdade, eu acho que até, às vezes eu acho que a fruta é até uma isca das angiospermas, né? Imagina, eu tenho essa teoria, uma teoria meio doida, mas é da minha cabeça. Mas imagina um pé de jaca. O que o pé de jaca come? Ele come o que está no solo ali, né? Que foi decomposto no solo. Ou seja, se um bichinho morrer ali, no pé da jaca ali, ele vai virar comida do pé da jaca, né? Isso então aí. a jaca joga uma jaca lá, abre aquela coisa da cor da gordura, amarelo ou vermelho, da cor da carne, com um cheiro maravilhoso, um sabor maravilhoso. De um dia para o outro ela já fermenta, já tem inclusive álcool, dá até um grauzinho já, né, para o bicho que comer ali. Então ele vai comer ali e vai ficar na sombra, comendo ali, aquele negocinho docinho, pá, vai dar aquele negócio com um pouquinho de álcool, né? Vamos fazer ali uma confraternização em volta da jaca. Daqui a pouco cai uma jaca na cabeça de um, pau, adubou o solo, né? Assim. Então é uma forma de caçar, digamos assim, né? Ou a fruta tem uma toxinazinha que o bicho come, aí ele anda um pouco e depois ele morre ali intoxicado com aquela fruta, com a semente dentro da barriga, né? E aí ele já vai adubar o solo ali para a semente crescer. Então não tem a fruta é uma coisa que os deuses fizeram para a gente. Não tem isso, é um jogo da natureza, né? De sobrevivência, é uma guerra entre reinos, né? Então, não tem só esse outro lado aí, né? Não tem só essa banana sem caroço que a gente pega no supermercado. Então, tem muito mais coisa por trás. E o que eu acho legal da carnívora? Para a gente, né? Eu estou me colocando como nós que temos esse problema de descontrole. Por exemplo, eu sou ex-fumante. Se alguém me falar hoje, eu já tentei várias vezes, que eu posso fumar um pouquinho de cigarro, eu tenho plena consciência que eu não posso.
Se eu começar a fumar um cigarro por dia, é questão de tempo para eu estar fumando um maço de novo. Então, eu gosto da carnívora porque ela é saborosa, nutritiva, completa e permite que uma pessoa que tem compulsão alimentar, vício, consiga seguir sem precisar moderar, né? Inclusive, é uma das coisas que eu faço nas minhas mentorias, no início, no primeiro mês, a pessoa tem que comer quanto? Eu falo, tem que comer quanto você aguentar. Pode comer o máximo. Descarrega a sua compulsão toda em carne e gordura, que não tem problema. No máximo que vai acontecer é você não emagrecer tanto, mas um pouco você ainda vai emagrecer. Uhum. As pessoas estão querendo emagrecer. Então, eu gosto dessa facilidade. O que eu tenho que pensar? Não, você tem que botar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquele outro, um pouquinho daquele outro. Não vai botar nada, vai botar carne e acabou. Então, eu gosto dessa facilidade. Então, eu defendo muito esse lado, porque eu sei, como você falou, skin in the game, eu sei que eu tenho dificuldade em comer um pouquinho de fruta, um pouquinho de carboidrato, entendeu? Mas tem gente que não, que é outra coisa que a gente tem que ver também. Tem várias pessoas que, às vezes, é até melhor você ir fazendo uma transição gradual, você vem limpando, né? Aí, como você falou no vídeo do Pureza, você substituir uma jujuba por uma uva, porra, excelente substituição, né? É o doce igual. Para quem consegue comer só uma uva, duas uvas, essas pessoas eu tenho raiva delas, inclusive, né? A pessoa que consegue comer aquela pessoa que consegue comer um quadradinho de chocolate, confessa, John, se você não tem raiva da pessoa que come um quadradinho de chocolate. É difícil, cara, ainda mais quando a gente olha, eu sou muito formiga, cara, sou muito formiga e não dá, então eu prefiro me abster completamente. E você sabe, uma das coisas que eu promovo, né, tanto para pacientes e o pessoal da comunidade também, é que é tirar do alcance físico, né, tirar as coisas, por exemplo, você vai começar uma jornada séria, ou seja, a partir de hoje, pega tudo que está na tua geladeira, no teu armário, doa para alguém, sabe? Doa para a empregada, doa para o vizinho, para a mãe, não importa, tira isso do teu alcance, porque você também gasta energia tentando resistir às coisas, e você daqui a pouco está lá abrindo a geladeira no automático e tal, e isso, né, isso não é legal, né? Então, você sabe, Guilherme, mudando um pouco de tema, eu queria aproveitar que você está aqui e tocar num assunto um pouco espinhoso, mas eu acho que a gente, como pessoas que promovem a alimentação carnívora como uma estratégia terapêutica, como estilo de vida, né, de maneira honesta, como a gente vem fazendo aqui, eu acho que a gente precisa tocar esse ponto, porque muitas das críticas que vêm, né, e eu recebo muito no meu canal no YouTube, né, críticas assim, é que ok, suponhamos que nós ganhamos no argumento que é fácil, né, de argumentar tecnicamente de que a alimentação carnívora é uma alimentação nutritiva e apropriada para humanos, muito fácil de argumentar nessa linha, mas aí existem, né, aquela linha mais militante vegana que diz assim, então você está contribuindo para maus tratos animais, você está contribuindo para a morte de animais, você está contribuindo, né, por uma matança de animais, né? E aí eu queria muito ouvir a tua opinião como carnívoro, que a gente sabe, né, que a alimentação carnívora advém da vida de outro animal. Isso é muito óbvio, mas existem nuances aí que a gente precisa explorar, que normalmente não é tão explorado, né, da maneira que deveria ser. E eu queria muito saber o que você pensa sobre. Não, então, inclusive eu vi lá o argumento que eu concordo com você, que é válido, né, do Samuel, de que ele foi numa fazenda e viu como é que estava sendo abatido um porco, e ele falou que ele jamais faria aquilo ali, então ele não ia comer carne. Eu tenho a minha opinião. Eu faria fácil aquilo ali, se fosse para me alimentar, e eu penso muitas vezes nos meus filhos, né? Se eu tivesse numa situação que eu precisasse comer, visse meu filho ali à beira de morrer de fome e tivesse um porquinho passando, meu amigo, eu só tinha que passar a faca no pescoço dele e preparar para o meu filho comer. Isso aí é da minha natureza, eu acredito nisso. Então, assim, eu acho que a natureza, ela né, a gente vive contra a antropia, né? A antropia é a dissipação da energia. A vida é o oposto da entropia.
A vida é a gente concentrar a energia, de alguma forma. E a vida só se sustenta quando a gente vai um comendo o outro. E a gente, um dia, vai virar comida de bactéria, de fungo, e isso vai ser decomposto, como eu falei, a planta vai pegar aqueles nutrientes ali do solo, e esse é o ciclo da vida, é o ciclo natural da vida. Então, eu acho que quando a gente nega isso, a gente está negando a natureza. Né? Então, é completamente utópico você falar numa vida sem morte. Não existe vida sem morte. A vida sempre tem que ter morte. E do ponto de vista assim, então, mas a gente pode comer só planta. Mas como que é para comer só planta? Vai comer o quê? Né? Tem que fazer essa pergunta, vai comer o quê? Vai comer a frutinha que você vai plantar no seu quintal ali, você vai ter uma horta, você vai comer só da sua horta. Vai sustentar um ser humano assim? Não. Né? Um vegano, o que o vegano tem que comer para ele não comer carne? Ele tem que comer grãos, porque é a única fonte, digamos assim, de proteína razoável, né, que dá uma condição de sobrevivência para um vegano melhor, são grãos. Né? E grãos, eles são que é a coisa que mais desequilibra a natureza do que uma plantação de grãos. Uma monocultura de grãos, né, de uma coisa só, ainda mais o grão que a gente tem hoje, né, que é geneticamente modificado, Roundup Ready, 80% do mundo é Roundup Ready. Para quem não sabe, Roundup Ready são sementes que foram geneticamente modificadas para resistir ao glifosato do agrotóxico chamado Roundup, que é da Monsanto. Então, eles dominaram o planeta, esses caras dominaram o planeta. Então, o cara compra a semente, que ele tem que pagar a patente naquela semente, né? Não pode reusar de novo na próxima plantação, ele tem que comprar de novo a semente, e junto vem o Roundup. Então, ele planta a semente, joga o Roundup, não cresce mais nada. Só a soja. Ou seja, ou milho, ou trigo, né? Extremamente produtivo. Só que o Roundup, ele mata tudo que tiver ali. Mata o solo, mata as outras ervas. Depois você vem pulverizando e mata inseto. As colheitadeiras matam todos os animais que estão ali. A gente vê sempre aí, eu dei até exemplo na palestra que eu dei lá na jornada, tem hoje uma superpopulação de porcos, javalis, né? Java porco aqui no Brasil, que eles se adaptaram a essas mega plantações, viraram praga. Hoje eles têm permissão de caçar, e é uma caça predatória mesmo, a gente só vai lá e mata, não precisa nem comer, né? Para poder preservar a comida do vegano. Então, isso para mim que é uma hipocrisia. Então, aí você tem ali também uma quantidade de recursos naturais, de irrigação, de um monte de coisa que tem que fazer ali para produzir uma proteína de péssima qualidade. Sendo que se você pega um gado, e outra coisa, você precisa de terras planas, você precisa de terras com solo que muitas vezes é adubado pelo próprio gado antes, né? Que normalmente Então, é uma coisa muito utópica o veganismo. Quando você tem esse livro, não sei se você já leu, da Nina Teichels, não, é da Nina Qual? Robbie Wolf e esse aqui, ó, Sacred Cow, Diana Rodgers. Já li. E agora está traduzido para o português, né? A carne nossa de cada dia. Ele fala isso, sim. Se eu for falar aqui, o livro é completíssimo. Ele quebra todos os argumentos do veganismo, tanto o argumento da saúde, quanto esse de maus tratos animais, né? E outra coisa, a forma como a gente hoje... Lógico que ninguém vai falar aqui, eu não vou ser hipócrita de falar que é zero sofrimento uma morte. Mas que a forma como a legislação hoje obriga a gente a tratar os animais, não só a legislação, até a própria... Se você for não sei se vocês já foram numa fazenda, você vê se tem alguém maltratando um boi lá na fazenda. Não tem, ele está vivendo. Na verdade, a gente protege ele, né? Coloca numa situação extremamente protegida, com alimento, com tudo certinho, mas na hora de abater ele vai morrer. Mas a morte, a gente tem medo da morte, mas como eu falei, aí é negar a natureza.
se a gente fizer qualquer coisa que negar a natureza, tá tudo certo. Eu acho horrível que a pedra cai no meu pé. Aí eu vou falar assim, vamos fazer uma pedra que não cai, ela flutua. Eu estou negando a natureza, pedra não flutua, né? Da mesma forma, não existe vida sem morte, seja por um lado, seja pelo outro. Então, e a gente faz dessensibilização hoje em dia, né? Lógico que ainda tem muito lugar que tem crueldade, né? Tem um monte de corrupto também, tem um monte de maluco, e sempre vai ter problema. Mas a gente não pode pegar um problema, generalizar e eu acho assim, sabe? Eu não tenho nada contra veganos, acho que eu tenho um monte de amigo vegano. Lógico que a gente tem sempre um embate e tal, mas numa boa. Agora, o veganismo em si, esse movimento veganismo, eu acho ele cruel, entendeu? Uhum. Cruel primeiro com os veganos, porque eles perdem muito em saúde, muito mesmo, né? Porque jamais um laboratório vai conseguir fazer o que a natureza faz de nutrientes. Então, eles conseguem... Você tocou num ponto muito interessante. Eu já trouxe aqui para o canal o depoimento de ex-veganos e eu mostrei aqui como que ex-veganos são tratados pelos próprios veganos, ou seja, eu estou 100% contigo nisso, assim, eu tenho também amigos veganos, né, não sei se vocês sabem, o Eduardo Coraça, que a gente comentou dele aqui, ele é meu amigo, ele é um cara muito brother, ele é um cara fantástico, pensa num cara inteligente, um cara polido, cavalheiro. Ele deve ser gente boa mesmo, parece. Muito gente boa. Ele é uma pessoa que você gosta dele de graça, assim, rapidinho você já simpatiza com ele, o cara pensa na energia bacana. Eu tenho fortíssimas discordâncias com ele, mas ele é um cara que sempre me tratou muito bem, eu trato bem dele, a gente nem fala de nutrição, às vezes que a gente fala de alguma coisa, já aprendi coisas com ele, tem os livros dele aqui e tudo mais, mas a gente diverge nesse ponto, né? No campo nutricional a gente tem essas fortes divergências aí e tá tudo certo, né? E cada um toca a sua vida. O que eu quero dizer é que a gente não odeia veganos, eu de verdade, eu não gosto do veganismo como movimento, eu acho ele extremamente depreciativo, eu acho que ele presta um desserviço, né, do ponto de vista alimentar, nutricional, promove guerra, né, ou seja, os próprios veganos são atacados e isso é muito triste de ver. E fazendo um gancho, né, no que você comentou sobre a crueldade animal, eu assino embaixo também, eu acho que carnívoros são muito solidários com o bem-estar animal, na verdade, né, de maneira geral, são muito solidários. Você não vê um carnívoro, né, uma pessoa que faz uma alimentação carnívora e está maltratando o animal, tá lá, sabe, batendo no animal, não sei o quê, não. E outra coisa, né, a gente tem que refletir, se esse animal, ele não está na fazenda, recebendo alimento, recebendo proteção, recebendo medicamento para não ficar doente e tudo mais, até ele ser abatido, e ele vai para a natureza, você pensa que ele vai ser bem tratado na natureza? Como é que você acha que esse animal vai ser tratado lá? Né, eu nem quero causar muita imaginação na cabeça de vocês, mas... se você tiver interesse, veja, né? Mas se você olhar um vídeo de como que os animais caçam na natureza, eles são mastigados vivos, assim, eles são dilacerados de uma maneira mais cruel do mundo, que a natureza é cruel. Então, o que o Guilherme está falando aqui, eu assino embaixo, é que a indústria de alimentos, eu não recebo nenhum centavo da indústria de alimentos, nenhum centavo, eu não estou defendendo ninguém aqui, eu tenho fortes críticas à indústria alimentícia, inclusive à indústria da proteína animal, existem falhas em fazendas, em abate, não sei o quê, mas de maneira geral, ainda bem, o abate ele é sim humanizado, o abate ele é sim, existe uma preocupação para que esse animal ele não sofra ao longo da vida e até mesmo na hora do abate, né? Então, assim, existe um certo nível de sofrimento, sim, mas eu acho que o que você comentou é a frase que é definitiva nesse assunto, que para que exista a vida, tem que existir a morte. Isso é fato. Claro, nós como somos seres humanos que temos sensibilidade e capacidade de discernimento, capacidade de moralidade, a gente pode criar mecanismos para que esse sofrimento seja menor. E eu acho que nós temos. Perfeito? Não, de jeito nenhum, não é perfeito. Mas ele na maioria dos casos, sim, preocupado com o bem-estar animal. Né? Se a natureza
colocar-se à disposição algo sustentável que não promovesse a morte de nenhum animal, eu seria o primeiro a aderir, mas não existe. E o veganismo tenta vender o próprio movimento vegano como sendo esse recurso, essa alternativa, quando não é, né? Lamentavelmente, certo, Guilherme? E tem revistas, né? Tem artigos que mostram que a quantidade de mortes por proteína, né, de ingestão em relação a uma pecuária regenerativa e uma alimentação com base em vegetais chega a 20 vezes mais mortes na alimentação com base em vegetal do que numa pecuária regenerativa. Então, assim, por quê? Porque não é da nossa natureza. Porque pensa do ponto de vista, eu gosto de pensar muito assim, do ponto de vista lógico, né? Como engenheiro agora. A energia vem do sol. Nossa energia vem do sol, né? Então a planta absorve aquela energia. Um herbívoro, quando ele come a planta, ele tem a máxima absorção daquela energia. Ele foi feito para isso. E a gente, quando come um herbívoro, a gente absorve o máximo da energia do herbívoro, porque a gente é carnívoro, a gente foi feito para isso. Quando nós, carnívoros, comemos diretamente a planta, é um puta do desperdício, né? Um boi, ele pega capim e transforma em picanha. A gente pega picanha e transforma na gente. Uhum. Se a gente comer o capim, a gente vai deixar o capim no vaso quase que intacto, né? A gente vai absorver muito pouco. Então, do ponto de vista de sustentabilidade, que é uma outra coisa que falam, né? Ah, mas como é que vai ter boi para todo mundo comer? É muito fácil. Bota os boi para comer as plantações de trigo, de arroz, de milho, de soja, e depois a gente come eles. Acabou. Acabou a fome do mundo, acabou o problema todo. Porque, do ponto de vista de eficiência, o boi comendo direto a fonte da soja, né? Sem contar que ele não come só o carocinho da soja, né? O boi, ele come o carocinho da soja, ele come o pé da soja, ele come várias outras coisas que tem aí na soja. Então, é tudo uma história da carochinha muito bem contada a Maria Vitória está falando, a carne nossa cada dia é maravilhoso, maravilhoso mesmo, maravilhoso mesmo. É tudo uma história da carochinha muito bem contada e eu acho que tem, é a minha opinião, tá? Agora estou sendo minha opinião. Existe um viés proposital, né? Uma mentira muito bem contada de forma proposital, intencional, por conta desse movimento vegano e o que tem por trás, né, desse movimento vegano, que sei lá, aí já entra em teoria da conspiração, né? Mas você tira, por exemplo, a gordura animal da alimentação humana, você enfraquece o ser humano, né? E um ser humano mais fraco, ele é muito mais fácil de ser dominado, manipulado, né? Com a saúde fica muito mais dependente, fica na mão de quem fornece aquele alimento. Então, assim, a gente tira a independência, tira a capacidade de se organizar, de se rebelar, né? Cara, eu tô seguindo agora, tem uns 2 meses que eu migrei lá na tribo, a gente fez um desafio e tal, eu migrei para a carnívora gorda, fat carnivore, né? Uhum. 80% das calorias de gordura, a cetocarnívora. Né? Eu estou impressionado como que é ainda melhor do que a carnívora. Assim, o nível de como que a gordura é tão mal vista, até por nós, do meio low carb, carnívoro, a gente ainda tem preconceito com gordura. E a gordura é o ouro da natureza. Sim. O tecido adiposo, ele é muito mais do que só gordura. O tecido adiposo é o estoque de vida da natureza. Os animais, eles estocam a vida dentro do tecido adiposo. Então, ali não tem só gordura. Tem minerais, tem vitaminas, tem até aminoácidos, né? Colágeno, para a gente poder, para um urso poder hibernar durante 6 meses e não perder massa muscular, porque quando ele sair da hibernação, ele vai ter que caçar, né? Da mesma forma, a gente constrói o tecido adiposo como um estoque de vida. Então, quando a gente consome o tecido adiposo do boi,
não é só gordura, é um estoque de vida que a gente está comendo ali. E esse estoque de vida vem sendo demonizado há 75 anos. A humanidade, que sempre amou esse alimento, passou a ter ojeriza por ele. Né? É um alimento que fez parte da evolução humana. O cérebro lá de 500 mililitros passou para 1,6 litro, foi comendo tutano do osso. Lá de dentro do osso, tutano, que é riquíssimo em lipídios, né, gordura, colesterol. Então, essa demonização, para mim, na minha opinião, foi a coisa mais nociva para a saúde humana, foi quando lá o Ansel Keys, que foi, digamos assim, um marco, né, demonizou a gordura, e aí a gente começou a substituir a gordura por carboidrato e óleo. Para mim, com certeza. Foi o maior problema da nutrição. E quando a gente faz o caminho inverso, várias coisas simplesmente desbloqueiam, funcionam e a vida volta. Exatamente. Eu preciso até pegar um gancho no que você comentou, que, pessoal, não é de hoje e nem é desde o Ansel Keys. Desde o Ansel Keys é um grande marco, né, na demonização das gorduras, que a gente conhece do século XX. Mas se a gente for até um pouquinho para trás, inclusive essa é a linha da série documental que a gente está produzindo no Supernutridos agora, que sim, a dieta ela também já foi utilizada como instrumento de controle, e ela até hoje ela ainda é utilizada como instrumento de controle. E muitas vezes a gente pensa que é só para favorecer uma determinada indústria, é só para ganhar dinheiro, é só para poder favorecer as big pharmas e tudo mais. E a questão é bem mais profunda do que essa, porque algumas mentes, elas sempre tiveram essa intenção de controlar outros, né? A gente, ao longo da história, a gente tem vários nomes de pessoas totalitárias que queriam controlar outros. E isso que o Guilherme está falando, até me permita, Guilherme, eu nem acho que é a teoria da conspiração, tá? Eu acho que é algo factual, se a gente colecionar todas as personalidades da história e ver que a dieta ela também já foi utilizada e é utilizada até hoje como um instrumento de poder. Porque é muito mais fácil você dominar uma pessoa que está gorda, diabética, fraca, com a testosterona baixa, onde você transforma o homem num ser feminino, num ser sensível, né, onde você ataca até mesmo a postura masculina de ser agressivo. E eu não falo de ser agressivo aqui numa maneira ruim, numa maneira violenta, não é isso, mas onde você tira dos homens as suas características que os fazem homens, né, de ter força, de ter virilidade, de ir para a natureza, de caçar, de defender a sua família, sabe, de ter realmente essa força para poder defender a si mesmo e seus próximos, e você causa essa bagunça biológica na sociedade, e é muito mais fácil você dominar uma sociedade assim. Então, sim, eu concordo 100% contigo que isso é um braço, né, que favorece toda essa organização, todo esse projeto de poder sobre outras pessoas, e a gente precisa estar muito atento com relação a isso. Então, nenhum ataque a veganos, quem faz isso de coração, quem é sensível pelos animais, nada disso. Quem faz, e está tudo bem, ninguém está atacando ninguém aqui, mas, sim, quando a gente fala de veganismo como grupo, a gente está falando de uma organização muito mais, com propósitos muito mais profundos do que a gente pensa, né, que transcendem a questão nutricional, né Guilherme? Não, e até um aviso para os veganos, assim, né? Não leiam o livro da Diana Rogers e do Robb Wolf, né? A Carne Nossa de Cada Dia, porque é capaz de você virar carnívoro se você ler esse livro. Porque o carnivorismo, ele é o verdadeiro veganismo, na minha opinião. Porque é o que é mais sustentável, é uma comida natural, né? E que faz bem para a nossa saúde, faz bem para o planeta, faz bem para os animais. Então, o carnivorismo é o verdadeiro veganismo. O veganismo é uma ilusão, é uma utopia. O carnivorismo é o que a gente sempre viveu, né? Não precisa inventar a roda, é só olhar o que sempre deu certo, né? O que os nossos últimos 100 mil tataravós fizeram. Eles caçavam e comiam carne. Não eram veganos, né?
E muito menos comedores de frutas, né? Comia fruta ali quando tinha aquela frutinha bem ruinzinha, né? Que devia ser, né? Imagina as frutinhas ruinzinhas. E a outra coisa, então, a gente está falando de gordura, cada vez mais eu acho que a dieta carnívora, na verdade, ela devia ser a dieta da gordura, e não a dieta da carne, né? Porque o diferencial do ser humano é a gordura, né? Muitas vezes a gente compara o ser humano com os outros animais, mas a gente tem uma coisa que é incomparável com os outros animais. A gente tem cérebro. Nenhum outro animal tem um cérebro proporcionalmente grande como o nosso e potente como o nosso, capaz de inventar internet e todas as outras coisas. E na época, ferramentas e tal. E para rodar esse cérebro grande, é gordura. Eu fiz um curso com o Tauan, veterinário, sobre alimentação carnívora para cães, né? Que minha cachorra também só come carne e tal. Os cães não devem comer muita gordura. Eles não são preparados para comer muita gordura, porque o cérebro deles não é grande como o nosso. Então a gente vive com os cães, a gente convive com os lobos, né? Que depois acabaram virando os cães domésticos, há milhares de anos, quiçá milhões de anos. E essa convivência é meio que complementar. O homem come as carnes gordas e as vísceras, e os cães comem as pontas de ossos e as carnes magras. Por quê? Porque a carne gorda é o que alimenta essa máquina potente aqui que usa 20, 25% da nossa energia metabólica, né? O cérebro. Exatamente. E o cérebro, né, John, ama gordura. Quando a gente faz jejum, quando a gente faz uma dieta cetogênica, você sente a máquina cerebral mais potente, que a gente chama de clareza mental, né? É como se o carboidrato ele funcionasse ali, mas ele fica num nível um pouco mais, uma certa, a gente chama de brain fog, né? Um torpor, assim. Quando você joga só gordura no jejum, por exemplo, eu fiz jejum agora em março, eu bati 8 de cetose, 8. Uau! Eu tava assim, me sentindo, parecia que eu tava com um processador a mais no cérebro. E a gente, é o nosso jeito certo de viver, né? É nessa cetose mais alta, assim, na minha opinião. Os nossos ancestrais, eles estavam sempre assim, ou se alimentando com muita gordura ou fazendo jejum. Sim, exatamente. E a interrupção da cetose que era esporádica, né? Hoje em dia que é o contrário, né? A interrupção da cetose era ocasional, porque por causa do advento das frutas e tudo mais, né? Claro, a gente está falando isso de civilizações muito antigas e povos também que né, tinham uma alimentação muito ancestral. A gente sabe que durante a história humana tiveram variações, mas normalmente isso, assim, é assim que fomos programados para operar, né? Em ciclos de escassez e abundância, e o nosso corpo ele atua a contento, né? Guilherme, eu queria, não sei como é que você está de tempo aí, mas eu não queria ir antes de fazer uma pequena provocação, mas não uma provocação a você, mas uma provocação de maneira geral, porque eu acho que é importante a gente tocar assuntos que são espinhosos, especialmente quando a gente fala de carnívoro, né? Então, eu queria comentar um pouquinho sobre a boa carnívora e a má carnívora, porque você comentou uma coisa que eu achei fantástico, fenomenal, que por exemplo, você deu a ideia dos cachorros, dos lobos, né, dos lupinos de maneira geral, que precisam comer mais carnes magras, e isso é uma coisa mais natural deles. E eu vejo que quando um erro muito comum, quando as pessoas estão começando uma carnívora, é se ater às carnes magras e acham que estão fazendo uma boa carnívora, né? Então, aí vem em ponto, olha, fazer uma carnívora é bem mais fácil, né, do que outras abordagens alimentares. Ela é menos complexa, mas ela é muito mais fácil de fazer da maneira equivocada, se a gente vier com vários vícios, né, da nossa alimentação pretérita para a alimentação carnívora de fato, ou seja, mais fácil fazer errado. Eu queria que você comentasse justamente isso, né, assim, erros comuns, o que realmente a gente tem que prestar atenção, porque a carnívora, as pessoas pensam que é uma alimentação hiperproteica, mas isso não é bem verdade, não é isso, Guilherme? Não é verdade. Não é verdade. E esse aí você falou tudo, cara. É o erro mais comum que tem, é isso. A pessoa vem com a cabeça da Carbolândia, né?
e tem que comer pouca gordura, e tem que comer pouco. E aí, às vezes, as pessoas comem pouco e pouca gordura, e aí começa a ter um resultado espetacular, porque acontece, né? No início, a pessoa ainda tem um pouco de estoque de vida em forma de gordura, né, no corpo dele, né? Aí ele vai começar a usar aquele estoque ali, emagrece vertiginosamente, a fome pela cetose mais alta diminui, a proteína é muito saciante, a pessoa não está acostumada a sentir saciedade, nunca sentiu na vida, ficou a vida inteira comendo igual passarinho e comida sem densidade nutricional, e esse é o erro mais comum, a pessoa comer pouco e pelo medo exacerbado e proliferado que a gente tem aí, né, e amplamente divulgado da gordura, tem medo de gordura, muitas vezes não tem adaptação também à gordura, né, às vezes a pessoa come um pouco mais de gordura, já tem logo uma diarreia. Então, essa para mim, é a maior ponto de atenção que a gente deve ter, e é sempre onde eu tenho que ficar sempre marretando o povo que entra na carnívora. Ó, come, hein? É para comer, hein? E gordura, hein? Então, assim, definitivamente não é a dieta da proteína. Como eu falei, na minha opinião, a carnívora é a dieta da gordura. Porque proteína, toda dieta tem. Uhum. E a gente não precisa comer mais proteína numa dieta carnívora. Se você tem um aporte bom de proteína, né, numa alimentação mediterrânea que seja, lá, 1 grama de proteína pura por quilo corporal, 1,5 grama, você não precisa aumentar isso quando você entra na carnívora. Tá ok. O que você vai fazer é sair do carboidrato e colocar gordura no lugar. Né? E sem medo, né? A gente não precisa ter medo. E muitas vezes as pessoas não querem comer gordura, porque como o Polesso mesmo falou, né? Quando você come gordura, a gordura já vai direto para o seu estoque de gordura. E, muito respeitosamente, você é obrigado a discordar. Uhum. Né? A gente consegue, sim, emagrecer bastante comendo gordura, mas ele falou uma coisa certa. Se comer carboidrato junto com gordura, aí dá problema, ruim, dependendo da quantidade de carboidrato, porque o carboidrato tem um efeito de ligar, né, a estocagem do corpo. Como eu falei, né, a época que existia carboidrato era no pré-escassez. Então, quando a gente comia fruta, a gente ligava o modo de estocar, para poder estocar para o inverno, para o outono e para o inverno. Mais ou menos, tá? Mas a gordura, o estímulo hormonal da gordura, apesar da gordura ser calórica, mas o estímulo hormonal da gordura não é estocar, é queimar, né? A gordura estimula mais o glucagon do que a insulina. E o glucagon é um hormônio de queimar gordura. Então, se você come gordura, você estimula o seu corpo a queimar gordura e não acumular gordura. Lógico, se você comer demais, você vai acumular. Mas eu estou para te dizer que é bem difícil comer gordura demais, fazendo uma alimentação carnívora, se alimentando de gorduras boas, né? Porque a gente tem um mecanismo de saciedade que a gente enjoa da gordura. E é uma outra coisa também que faz as pessoas comerem menos gordura, porque a gordura, quando você começa a comer um pouco mais de gordura, você começa a ter um Ozempic natural, assim, né? De ter aquele enjoo e não querer mais comer. Mas é um exercíciozinho que a gente faz, e quando a gente consegue ajeitar aí a quantidade de gordura e proteína numa alimentação carnívora, ela faz realmente milagres na vida da pessoa. É uma coisa incrível e é simples o motivo, né? Porque você está dando para o seu corpo o que ele foi feito para receber. Exatamente. E você sabe que você tocou num ponto, Guilherme, que é fantástico também, que é uma coisa que eu sempre falo, tanto o pessoal lá da nossa comunidade fechada, quanto nas minhas redes, que é o seguinte: a gente sempre tem que olhar para a natureza e tentar imitá-la, tentar observar de uma maneira um pouco mais clínica, assim, uma maneira um pouco mais, né, com um pouco mais de carinho. Porque, por exemplo, a gente enjoa da mesma carne todo dia, a gente enjoa de gordura todo dia, a gente enjoa de uma opção de coisa. E o nosso mecanismo de enjoar faz parte do nosso processo de sobrevivência, porque se a gente sempre comesse sempre a mesma coisa, e aquela coisa não tem todos os nutrientes que a gente precisa, a gente acaba morrendo, né? Então,
essa coisa de enjoar força a gente a buscar outras coisas, então a gente vai ter um aporte num espectro de nutrientes maior, então isso vai nos ajudar. Então o enjoo ele faz parte do nosso mecanismo natural, né, do ser humano. E aí a gente faz um paralelo à alimentação moderna, inclusive algumas abordagens de alimentação que se dizem naturais, mas que não respeita muito esse mecanismo, que é o vício, né? Por exemplo, você comentou do açúcar, a gente comentou aqui um pouquinho, né? Que a pessoa fica viciada no açúcar e tudo mais. Qualquer coisa que te causa vício, e aí a gente pode elencar vários exemplos, né? A própria fruta que a gente comentou, industrializados de maneira geral, pão, bolacha, não sei o quê. Dificilmente a pessoa vai enjoar de comer pão todo dia. Todo dia ela quer comer o pãozinho dela lá no finalzinho da tarde, ou o seu pãozinho com margarina ou de manhã, com o seu cafezinho com leite, né? Ela vai comer aquilo todo dia, mas ela não come um filé todo dia, ela vai querer variar, porque aquilo enjoa ela. Então a gente percebe de uma maneira muito orgânica, eu diria, que como que a natureza está apresentando aquele alimento para a gente, o que é realmente saudável ou não. Tudo que te causa dependência não está te levando para um bom lugar, né? Então, eu gostei bastante disso que você comentou, porque essa é uma observação que eu gosto muito de trazer, essa reflexão, quando a gente vai justificar, né? Olha, o que é realmente bom para você, o que é realmente nutritivo para você, não é aquilo que está te viciando, é aquilo que te nutre, é bem diferente, né, Guilherme? Muitas vezes as pessoas falam assim, você não enjoa, não, de comer só carne? Aí eu falo, cara, eu enjoo todo dia, porque eu como até enjoar. Esse mecanismo de enjoar é que gera o jejum natural, né? Exatamente. Aí, você come uma carne. Eu comi uma costela hoje no almoço, junto com o pepino e a cenoura lá que eu falei, mas ela tava assim, ó, isso aqui é assim de gordura, isso aqui é assim de carne. Tava desproporcional. Eu vou lembrar de comer amanhã só. Porque a gordura tem esse efeito, ela dá essa saciedade por mais tempo. A proteína, ela sacia na hora ali, né? Você come uma quantidade de proteína, ela sacia na hora ali. E ela segura um tempo também, bom. Mas a gordura, ela é imbatível. Você come uma comida mais gorda, como um torresmo, por exemplo, você vai ver que você fica muito mais tempo sem fome. Muito. E eu vi o Denilson comentando aqui, ó, que ele não chega a fazer 70-30. Isso aí. Sou carnívora, estrita, mas não chego ao ponto de se comer 70-30. Mas as carnes como são gordas, com água, sal e manteiga. Há 11 meses, 1 ano. Quero silenciar a artrite reumatoide. Aí, tá vendo? As pessoas buscam muito a carnívora para isso, né? Para doença autoimune e tal. Aí a dica que eu dou é, experimenta aumentar um pouco a gordura. Coloca uma manteiguinha no café, um pouquinho mais de gordura, dá uma segurada um pouco na proteína e você vai ver o milagre acontecendo. Joga um pouquinho mais de gordura que você vai ver. E não precisa ter medo não, que não engorda não. Exatamente. A gente tem que lembrar, tá, pessoal? Essa pergunta é importante, que é uma jornada, não é uma ação, uma coisa que você vai fazer só um dia e vai resolver todos os problemas, né? Até porque a gente está revertendo, às vezes, né, na maioria das vezes, anos e anos de maus hábitos, né, de alimentação ruim. Então, é uma jornada. Então, não precisa ter pressa. É só você fazer aquele 1% de ajuste lá todos os dias, que pouco a pouco você vai conseguir, né, chegar onde você quer chegar, né? Teve até uma pergunta aqui de uma inscrita que perguntou, eu consigo emagrecer 70, não era 70 quilos, 40 quilos, desculpa se eu não achar o seu comentário aqui para poder colocar na tela, vou tentar achar aqui, mas 40 quilos na carnívora, consegue? Claro que consegue, se você realmente precisa emagrecer 40 quilos, você vai conseguir na alimentação carnívora tranquilamente, inclusive é um dos instrumentos, uma das ferramentas mais efetivas que a gente tem para poder atingir esse resultado, mas a gente tem que fazer uma ressalva aqui, eu até quero ouvir também a opinião do Guilherme sobre isso, é que você, tem que fazer da maneira correta, e 2, não é um projeto verão, onde você vai emagrecer lá de maneira forçada, é um emagrecimento sustentável, né, tudo que a gente está falando aqui é um emagrecimento definitivo, com uma reprogramação metabólica a nível celular mesmo, não é aquela coisa de forçar que nem o Ozempic força, que nem uma bariátrica, né, que força você comer menos calorias para você emagrecer, depois você vem com aquele rebote com tudo, certo, Guilherme? Exatamente. Eu gosto de falar que a carnívora, a gente recupera a saúde. Um corpo saudável, ele naturalmente vai
para uma composição corporal melhor, com percentual de gordura mais baixo, uma massa muscular mais adequada, ou seja, mais magro. Então, não é emagrecer por emagrecer, é recuperar a saúde com um estilo de vida sustentável, que vai te devolver saúde, e essa saúde vai te colocar no shape que você está buscando, né? Eu acho que é muito mais por aí do que ficar contando caloria, fazer déficit calórico, esse tipo de coisa. Então, é a saúde metabólica que a gente está buscando aqui. É saúde metabólica, não emagrecimento. Emagrecimento é consequência de saúde metabólica. Exatamente. Aqui, queria falar de 2 pontos, mas entrou uma pergunta aqui muito, muito boa, que é o seguinte. Como ganhar massa muscular na carnívora, né? Eu tenho a minha própria consideração com relação a isso, mas eu vou deixar o Guilherme falar primeiro. Bom, existe esse mito, né, de que para a gente ganhar massa muscular, a gente tem que ter o aporte de carboidrato, e muito carboidrato. Essa é uma coisa do fisiculturismo, né? Mas isso, de certa forma, é verdade, realmente, né? Porque a insulina, que é hiperestimulada pelo carboidrato, é um hormônio anabólico, então ele vai ter um efeito lá no tecido muscular, que vai estimular o crescimento muscular, beleza, isso está certo. Só que o que cresce o músculo é proteína, né? Então, para o músculo crescer, você precisa de quê? Você precisa de estímulo, precisa de substrato, que é a proteína, e você precisa de energia para o corpo produzir o músculo, né? E um certo estímulo também anabólico. Só que a própria proteína também dá esse estímulo anabólico, né? Não é tão grande quanto o carboidrato, mas também dá. Então, eu acho assim, minha visão é que para você ganhar massa muscular fisiológica, para você chegar num corpo humano natural, forte, a carnívora vai, assim, talvez seja a melhor estratégia. Agora, se você quer virar um Arnold Schwarzenegger, né? Você quer ficar com o corpo acima do natural, aí realmente você vai precisar usar alguma coisa extra, que pode ser insulina injetável também, você pode tem muito fisiculturista que injeta insulina direto, né, para crescer, é extremamente potente, é um anabolizante muito potente. Pode usar também ergogênicos, né, recursos ergogênicos, testosterona, anabolizante, trembolona, essas coisas todas para ganhar massa muscular. Ou você pode se contentar em ter um corpo saudável e forte, que não é aquele corpão todo, né? Mas fica. Eu, por exemplo, meu exemplo, eu fiz depois que eu emagreci 20 quilos, eu comecei a comer muita carne, é uma coisa que é importante, tem que ter um aporte calórico e proteico maior, né? Para poder crescer. Tem que fazer força e até a falha, senão o músculo não cresce, e dar um descansozinho. Eu consegui ganhar em mais ou menos um ano e pouquinho, 10 quilos de massa magra fazendo alimentação carnívora. Boa. Cara, assim, perfeito. Eu teria até muito pouca coisa para acrescentar nessa tua análise. Uma coisa que eu queria complementar quem fez, na verdade a gente poderia fazer uma live só desse assunto, né, massa muscular na carnívora, uma palestra só desse assunto de tão complexo que é, mas assim, alguns pontos bastante resumidamente. Sim, é possível, na verdade é mais do que possível, na verdade vai até propiciar que a pessoa vai ganhar mais músculos, mas tem que fazer exercícios de força, isso tem que fazer, não tem como correr. Um ponto interessante a se considerar é que a maioria das pessoas está deficiente em massa muscular. Há muita gente, inclusive pessoas magras, têm menos massa muscular do que deveria, são candidatas a serem pessoas idosas com sarcopenia, infelizmente. Então, se você está preocupado 100% com a tua alimentação, se a carnívora vai te propiciar, sim, a carnívora vai te propiciar nutrientes, ela vai te propiciar um ambiente anti-inflamatório e 100% propício para fazer os seus músculos crescerem. Mas você também precisa fazer todo o resto. Tem que fazer exercício de força, tem que ser uma pessoa ativa para realmente você ganhar um aporte muscular suficiente para você ter saúde. Aí entra o outro parênteses que o Guilherme já endereçou, que é, eu quero ficar fortão, eu quero ficar lá na praia, vou ser o mais forte da praia.
Aí é outra história, outra abordagem, não é o que normalmente a gente está cobrindo aqui. Aqui é para as pessoas terem saúde plena e uma estética boa, porque o corpo humano natural, o pessoal saudável, tem uma boa estética, sozinho, não precisa nem fazer muito esforço. Mas se você quiser ficar uma pessoa extremamente musculosa, aí já é uma outra abordagem, vai depender muito do teu objetivo. Certo, Guilherme? E aproveitar, né, para dizer que a gente está falando aqui, a gente fala sobre alimentação carnívora, sobre saúde, só que também a dieta não resolve tudo na vida, né? Às vezes as pessoas caem de paraquedas, acham que vou fazer carnívoro agora, vou virar o super-homem, vou curar todas as minhas doenças, vou resolver toda a minha vida. Não, tem muitas coisas, por exemplo, que a pessoa, às vezes, ela vai precisar de entrar com algum acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, para repor alguma coisa. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi do Dr. Alexandre Duarte, que ele fala o seguinte: um carro quebrado, se você botar um combustível bom nele, ele vai parar de quebrar mais. Mas, às vezes, você precisa trocar as peças também, você precisa, né, refazer o motor, e aí tem que entrar com medicina, que existem, né? A gente fala, às vezes, mal da medicina, mas é uma área, né? Uma abordagem. Agora, é extremamente importante a gente ter um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional, para algumas questões que, às vezes, precisam, sim, né? Por exemplo, o caso que você colocou aqui como é que é o nome? Da artrite reumatoide, a carnívora vai ajudar? Nossa, consideravelmente. Talvez seja a melhor abordagem de saúde contra doenças autoimunes, seja uma carnívora, de preferência uma carnívora cetogênica, né? mais rica em gordura. Mas, muito provavelmente, vai ter que ter alguma abordagem, alguma intervenção médica também, às vezes algum remédio para complementar, uma suplementação, algum tratamento complementar para que isso tenha mais efetividade, entendeu? Com certeza. Eu tenho... pessoal, a gente abusou do tempo do Guilherme aqui, mas a gente vai responder as duas últimas perguntas aqui para poder, antes de encerrar a live, só para poder matar a fome aqui do pessoal, tá? Tem... a Nina Mendes, ela pergunta o seguinte: quem faz dieta carnívora para emagrecer precisa contar calorias? Eu vou deixar você responder essa, que eu também tenho fortes opiniões a respeito disso, mas eu vou deixar para o meu querido amigo Guilherme. Eu vou fazer que nem o Poliço agora. Durante muito tempo, eu ignorava completamente contar caloria, era completamente contra. Mas agora, na última desafio que a gente fez lá na tribo, a gente foi uma abordagem mais diferente, e o pessoal começou a usar Fat Secret. Eu até baixei o Fat Secret, mas não consegui usar, que eu sou meio avesso a essas coisas. Mas qual que é a minha visão hoje? Se você quiser acompanhar as calorias, né, fazer um acompanhamento das calorias, do que está acontecendo, é válido, é legal para você usar como uma referência, para ver se você está comendo muito, se está comendo pouco, aonde que está indo sua saciedade, aonde que está a sua fome, mas não como a regra primeira. Eu vou colocar, só posso comer tantas calorias, vou seguir essas calorias aqui. Principalmente para quem tem mais peso a perder e está entrando na carnívora. Agora, depois, por exemplo, tem vários carnívoros aí que eu estou acompanhando que estão num processo final lá, que ele está tirando aquela gordurinha ali, dando aquela limpada para ficar definido. Nessa fase, você tem que controlar, não é só caloria, você tem que controlar 100% de tudo, porque é uma coisa fino ali. Agora, no início da carnívora, se é necessário, você perguntou, né? Precisar, na minha opinião, não precisa. Dá para emagrecer, já vi centenas de pessoas emagrecendo sem controlar nada, seguindo a fome e a saciedade. Mas, se você quiser controlar também, né, como uma coisa adicional para entender melhor, é uma ferramenta interessante, sim. Legal. Eu concordo com você, Guilherme. Eu queria adicionar alguns pontos que, de repente, Nina, você pode ficar um pouco, ser uma coisa mais prática para você, que é o seguinte, olha só.
O processo de, vamos colocar o contrário, o processo de engordar, ou seja, a gente está com sobrepeso, um peso que não é saudável, é o resultado de uma inflamação, ou de várias inflamações, tá? Ele é eu até mesmo considero, eu não considero obesidade, de maneira geral, uma doença, eu considero um sintoma, né? Que alguma coisa está inflamada no organismo desse paciente. Então, o que acontece? A gente precisa reverter isso primeiro, e muitas vezes esse processo de reverter isso primeiro não culmina num emagrecimento, tá? Então, o que a gente quer é o emagrecimento, mas muitas vezes é o que o Guilherme falou, a gente tem que consertar o carro, consertar a maquinária. Então, o que eu recomendaria fazer? Se você não está fazendo com acompanhamento, seria interessante, pelo menos, você procurar um bom médico, fazer todos os seus exames para ver se todos os seus marcadores estão ok. Que se você ainda está muito acima do peso, provavelmente não estão, tá? E aí ver todos os marcadores inflamatórios, PCR, tarará, tarará, tarari, insulina em jejum, para ver se tá tudo legal com você. Cortisol é muito importante nesse processo. E aí, uma vez, dentro de uma alimentação limpa, você começou a jogar combustível bom para dentro do carro, né, do organismo, e o carro agora está funcionando perfeito, naturalmente, através de um mecanismo de saciedade e tudo mais, você vai começar a perder peso. E o que acontece? Porque o organismo ele não quer carregar peso que ele não vai usar, que ele não usa, que ele não serve para nada, só para carregar por aí. Mas ele não vai fazer isso e colocar o organismo em risco se toda a orquestra hormonal ainda não tá adequada. Então, por isso que às vezes as pessoas chegam para mim, pode até ficar um pouco frustrada. Ah, John, eu quero perder 7 quilos em 30 dias. Olha só. Assim, olha, aqui não é o lugar da blogueira lá que prometeu isso para você, não. Se é um emagrecimento sustentável, isso sim vai levar um tempo. E esse tempo ele vai variar o seu estado metabólico atual, todos os processos que você está fazendo e tudo mais. E deixa eu colocar aqui um ponto adicional antes de passar para a próxima pergunta, que é importante também para a gente poder fechar. Olha só. Tem muita gente que faz carnívora e exagera, sabe em quê? Leite, queijo, creme de leite e tudo mais. E fala assim, estou fazendo uma carnívora. Olha, existem certas coisas que são considerados, né, dentro de uma alimentação carnívora que talvez não seja para você, que são fáceis de exagerar, são fáceis da gente dizer assim, eu estou dentro da dieta, então eu vou comer um pouquinho mais que não tem problema. E não é bem assim. Revisa se você está consumindo queijo, leite e derivados. Não quer dizer que você não pode comer nunca, mas de repente neste seu momento pode ser que não esteja te favorecendo. Então você tira iogurte, é uma coisa que ativa muito essa coisa de a gente ficar comendo muito e tal, e a gente acaba subindo muito a quantidade que a gente está comendo. Então é outra dica muitíssimo valiosa. Se você realmente está fazendo uma carnívora, se for restrita, elimina o queijo, tá? E veja como que isso aí vai funcionar para você, tá? Espero que essas dicas tenham valor para você, antes da gente passar para a próxima. Certo, Guilherme? Com certeza. Queijo é um que tem também, ele se enquadra um pouco no vício. Exatamente. Exatamente. Também é um pouco vício. Bom, e a gente tem também o Universo JHS, é o nome que sai aqui para mim, obrigado, mandou R$5 aqui para poder fazer uma pergunta que eu achei bastante inteligente a pergunta dele, e nos dá uma oportunidade muito boa também de tirar várias dúvidas, né, que é, eu faço a dieta carnívora restrita há 3 meses e perdi um pouco de peso no primeiro mês, e depois não perdi mais, e tenho um sobrepeso um pouco alto. Guilherme, o que você opina a respeito disso? Bom, essa perda de peso inicial, né, ela se dá muito mais pela retenção que a insulina, fruto do carboidrato da Carbolândia, faz, né, que fica retido de líquido. Então, logo no início, quando você começa a carnívora, esse líquido, a gente perde 3, 5, 6 quilos, às vezes, de água, né, de mais líquido do que qualquer outra coisa. Então, dá aquela animada no início e depois pode dar uma estabilizada. E essa estabilizada tem muito a ver com o que o John está falando. Às vezes é uma condição metabólica ainda que está sendo resolvida ali para você poder desbloquear esse emagrecimento inicial. Então, eu gosto de primeiro abordar assim, se você já emagreceu e já está mantendo o peso que você emagreceu, a primeira coisa que tem que fazer já é agradecer. Né? Porque a maioria das pessoas emagrece e depois engorda de novo. O normal é emagrecer e engordar de novo. Se você emagreceu e manteve,
você já primeiro já tem que agradecer. E segundo, é ter um pouco de paciência e talvez buscar alguma coisa que possa estar acontecendo aí, que pode ser um queijo, pode ser um iogurte, pode ser, às vezes, um mecanismo de fome e saciedade seu que está desregulado, e às vezes você pode estar comendo um pouco a mais mesmo. Ou, às vezes, é até bom que você coma um pouco a mais no início, o corpo está pedindo lá, sei lá, você ficou muito tempo sem nutrir seu corpo, e agora ele está demandando um pouco mais de nutriente, e assim que ele encher os estoques ali, e der aquela regulada no